Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. Você que pode respirar, existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Que a voz da criação se erga para dar louvor. Somente a Deus, somente Deus, eternamente nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Que a voz da criação se erga para dar louvor. Somente a Deus, somente Deus, domina o trono. Que a voz da criação se erga para dar louvor. Somente a Deus, somente a Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela
cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Tudo existe graça, cantemos sim. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, são todos bem-vindos para esse nosso tempo de mensagem, né? Um tempo de meditação, um tempo que, graças a Deus, a gente pode estar juntos, mesmo estando longe, e espero que essa mensagem chegue a você bem de saúde, bem espiritualmente, emocionalmente, e quero que a gente realmente tenha um tempo abençoado juntos aqui hoje. Mas quero orar para a gente dar início nesse nosso momento. Obrigado, Deus, pela nossa vida, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem demonstrado a nós. Nós queremos pedir para que, nesses instantes onde a gente vai realmente meditar, essa mensagem tão preciosa que o Senhor tem colocado no meu coração, colocado para a gente pensar, a gente quer pedir para que Teu Espírito Santo possa estar me usando, e que seja um tempo abençoador aqui através da Tua presença, do Espírito Santo, e que o Senhor possa estar realmente tocando a nossa vida, tocando o nosso coração, nos ajudando a Te conhecer mais, que sejam momentos onde a gente possa ter um encontro profundo com o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, e através desse canal que a gente tem usado aqui para estar junto aos domingos. Peço para que o Senhor continue nos abençoando com a Tua presença, com a Tua proteção, com a Tua graça. Em nome de Jesus, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, eu tenho recebido, né, pelas redes sociais, WhatsApp, um Instagram, no Facebook, né, uma frase bastante recorrente nessa pandemia, que tem me incomodado bastante, e foi ela que me levou a orar e a pensar essa nova série que a gente está começando hoje, né? Provavelmente você ouviu ela também, né? De que após a pandemia nós seremos seres humanos melhores. E eu quero te fazer uma pergunta. Você realmente acredita que a pandemia pode fazer com que a gente se torne pessoas melhores? É possível, né, que acontecimentos na nossa vida, uma perda, alguma dificuldade que a gente enfrente, ou tudo isso que a gente está vivendo realmente vá nos transformar em seres humanos melhores? Eu acredito que não, porque eu não sei se você viu, mas eu tenho acompanhado algumas notícias, mas durante a pandemia, a polícia teve que trabalhar várias vezes em alguns processos de licitação fraudulentos, onde uma companhia nem existia e a pessoa entrou num processo licitatório para produzir máscara, avental para os hospitais, sem nunca ter feito esse tipo de material, porque era uma compra grande, era uma compra de quantidade e ela ia faturar muita grana em cima dessa produção de material. Ou seja, corrupção acontecendo durante a pandemia, né? Quanto custava um vidro de álcool em gel antes da pandemia, né? E quanto que ele custa agora? Com certeza é mais caro do que ele custava antes, né?
Pessoas estão usando a pandemia para ganhar dinheiro, para lucrar, né? Sem falar naqueles primeiros dias lá em março, quando você ia na farmácia e não tinha álcool em gel para comprar, porque algumas pessoas já correram e acabaram com o estoque, né? Compraram todo o estoque para elas. E eu me lembro também quando começou a se falar da cloroquina, e ela é usada para tratamento de algumas doenças crônicas, eu não me lembro quais, mas várias pessoas correram para a farmácia e acabaram com os estoques de cloroquina, e as pessoas que precisavam do remédio para tratar aí a sua condição que era mais crônica, não tinham para comprar, né? Ou seja, porque as pessoas estavam assustadas com essa ideia da pandemia, foram lá, correram para a farmácia, acabaram com o estoque sem se preocupar com quem precisava do remédio. E no fim, a gente ainda está aqui, quase 3 meses depois, e a gente não sabe dizer se realmente a cloroquina, tá difícil falar essa palavra, de cloroquina, tem alguma eficácia contra a Covid, né? Tenho falado, né, toda essa informação que a gente tem, tanto que a mídia tem falado, né, de que o nosso isolamento social, o uso de máscaras é mais para proteger o outro do que se proteger, né? A máscara nem tanto me protege do vírus, mas se eu tiver com vírus e eu tiver de máscara, isso impede de eu contaminar o outro. E aí a gente vê várias pessoas para a rua andando sem máscara, né, como se a máscara fosse só para ela. Pessoas fazendo confraternização, churrasco, né? Minha irmã tem alguns amigos nos Estados Unidos e uma amiga dela contou que alguns jovens estavam fazendo essas festas, se reunindo, e eles apostavam quem que ia pegar o Covid primeiro, apostava mesmo. E aí eles pararam de fazer isso aí depois que um jovem de 19 anos faleceu por causa do Covid, né? E aí virou notícia e acabaram descobrindo da onde ele pegou, e eram dessas festas onde eles se reuniam e faziam apostas, né? Bolão, para ver quem que ia pegar o Covid primeiro. Então, se isso acontece durante a pandemia, por que que depois da pandemia nós seríamos seres humanos melhores, né? Tem também uma música bastante gostosinha circulando aí pelas redes sociais, chama Mudei, da Kel Smith. Mas você já deve ter ouvido ela, né? É essa aqui, ó. Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. É uma música bastante gostosinha da gente ouvir, né? E basicamente ela vai dizer exatamente isso, né? Que tudo muda, né? As coisas mudam. Hoje eu sou diferente do que eu era ontem. De uma certa razão, isso é verdade. A gente tem experiências que nos tornam pessoas diferentes do que a gente eram ontem. Mas ela diz que as dificuldades, né, as perdas que a gente passa, isso realmente vão nos transformando, né? E aí muita gente usa isso para dizer que realmente, com o passar dos anos, nós vamos tornando-nos pessoas melhores, a gente amadurece, por mais que a gente tenha passado uma situação difícil, o fato de tudo mudar é uma coisa positiva, porque vamos ser talvez melhores, né? Tem uma frase que ela diz assim: eu sou o meu melhor motivo para comemorar, né? Como dizendo assim, eu mudei, eu amadureci, então realmente eu tenho que celebrar quem eu sou hoje e tudo que eu vivi. E no primeiro momento parece uma ideia bastante interessante, né? Porque de fato isso acontece, né? Ao longo dos anos a gente amadurece, mas o que a gente muda, eu acredito, são nossos comportamentos, né? Diante de tudo que a gente enfrenta na vida, com as experiências que a gente tem, sejam elas as boas, sejam elas ruins. Mas será que de fato
são essas experiências que nos tornam pessoas melhores ou seres humanos melhores, como o pessoal anda dizendo por aí, né? Que a pandemia vai nos tornar seres humanos melhores. E aí é essa reflexão que eu quero fazer com você, ela é um pouco mais profunda, né? Será que com esse passar dos anos, com os acertos, os erros, tudo que a gente viveu, será que o nosso coração mudou de fato? Será que a pandemia, né, as tragédias, as perdas pessoais, será que essas coisas são capazes de mudar o nosso orgulho, né, o nosso egoísmo, nossa inveja, nosso ciúme, ganância, nossa avareza? Você já parou para pensar, né, o quanto que a gente se esforça para esconder essas coisas bem no fundo do nosso coração, das pessoas que estão ao nosso redor? Orgulho, egoísmo, inveja? Ou você acredita que não, né? Você tenta justificar esses sentimentos que às vezes aparecem no seu coração. Porque o que eu mais observo é justamente a gente tentando esconder essas coisas, né? Porque a gente não quer que aquilo apareça. E aí, queridos, eu quero pegar uma fala de Jesus muito interessante que me ajuda a entender várias questões que a gente experimenta no nosso dia a dia com relação a isso, a essas mudanças, a nos tornarmos pessoas melhores, né? Que Jesus diz assim, ele está conversando com os seus discípulos e eles perguntam, Jesus, quando é que você vai cumprir o seu propósito pelo qual você veio? Eu estou contextualizando a pergunta porque a gente vai falar sobre ela depois na mensagem. E aí Jesus começa a contar algumas coisas para eles e ele fala assim, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei de antemão. Esse texto está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 23 e 24. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Tem muita gente que acha que né? Jesus Cristo. Não, mas Cristo é um título, né? A palavra Cristo significa Messias, o enviado, aquele que foi escolhido, ungido, consagrado. Isso é o que significa Cristo. E na tradição judaica, o Cristo era um líder que Deus tinha prometido enviar ao mundo e que traria consigo o reino de Deus sobre a terra, e junto com ele o Espírito de Deus viria para transformar o coração de toda a humanidade. A gente vai ver isso com mais detalhes hoje. E aí, quando Jesus diz que vão surgir falsos cristos, o que ele está dizendo é que vão surgir falsas pessoas ou até mesmo falsas ideias que prometem fazer o que somente o verdadeiro Cristo pode fazer, né? E vejam que Jesus diz que esses falsos cristos e profetas vão fazer sinais e maravilhas para enganar, se possível, os escolhidos. Ou seja, vão acontecer coisas para nos iludir de que essas pessoas ou essas ideias realmente são reais. Então, a gente precisa tomar cuidado, né, com essas ideias, com esses ensinamentos que vão dizer para a gente coisas desse tipo. Ó. O poder está dentro de você, na sua mente, pois se acreditar que consegue, não haverá obstáculo capaz de impedir o seu sucesso. Ou faça a sua sorte. Seja a melhor versão de si mesmo. Para alcançar a melhor versão de si mesmo, você deve se afastar da pior versão dos outros. Essa ainda te joga contra outros seres humanos, né? Assim que confiar em si mesmo, você saberá como viver. Todas essas frases, queridos, todas essas ideias, né, passam para a gente essa ilusão de que nós podemos ser melhores através do nosso próprio esforço. Se eu pensar, se eu mentalizar, se eu ver uma perda,
né? Como a música diz, que amanhã eu sou diferente do que eu sou hoje, e isso é algo bom porque eu mudei, então eu estou me tornando uma pessoa melhor. Nada mais é do que uma tentativa de mudança, de transformação pelo nosso próprio esforço, e são ideias que justamente prometem fazer algo que só o Cristo é capaz de fazer. Porque o nosso próprio esforço não é capaz de mudar o nosso coração, né? Assim como as grandes guerras não fizeram isso, porque diziam a mesma coisa, né? Depois da guerra seremos humanos melhores, né? Não, tivemos 2 guerras mundiais. O avanço científico não foi capaz de mudar o coração da humanidade, fazer seres humanos melhores. O avanço tecnológico também não fez isso. Hoje tem uma ideia muito interessante que é esse mindfulness, né? Que se você enfiar na sua cabeça que você é capaz de fazer, você vai fazer. Também não vai transformar a humanidade em seres humanos melhores. E a pandemia também não vai. Porque só existe uma coisa capaz de verdadeiramente transformar o nosso coração. E essa coisa não é uma coisa, essa coisa é uma pessoa, que é Jesus, né? O verdadeiro poder para que isso aconteça está no que a gente chama de evangelho. Evangelho é uma palavra que significa boas notícias, né? São as boas notícias a respeito de quem Jesus é, o que ele fez na história da humanidade e como que isso realmente é capaz de transformar o nosso coração. E é sobre isso que a gente vai conversar nos próximos domingos. Hoje é a primeira mensagem dessa série que a gente está começando, sobre como que o Evangelho, as boas notícias a respeito de Jesus, podem mudar o nosso coração e podem mudar e transformar toda a nossa realidade. E essa série vai ser uma série em sequência, tá? Então, assim, a cada domingo vai ter uma mensagem diferente, que se você pegar ela pela metade e assistir aquela mensagem, é claro, vai ter uma aplicação para a sua vida, você vai ser abençoado pelaquela mensagem, mas se você assistir a série toda, ela vai te dar uma ideia mais completa de como que essa ideia do Evangelho realmente pode acontecer na nossa vida e pode mudar a nossa realidade. Então eu te aconselho a ver toda ela. Se você perder alguma pelo caminho, volta lá no canal da igreja no YouTube, assista a mensagem, tente acompanhar a série completa porque ela vai te ajudar mais. Nas outras mensagens eu vou dizer isso, principalmente na mensagem de hoje, que é a primeira mensagem, porque a gente vai ver o que é o Evangelho na história bíblica, tá? Depois a gente vai ver 2 mensagens de como que o Evangelho muda o nosso coração, depois mais 2 mensagens como o Evangelho muda a nossa forma de viver em comunidade, e depois 2 ou 3, estou decidindo ainda, mensagens de como que o Evangelho muda o mundo em que a gente vive, né? E a mensagem de hoje é muito importante porque ela é a base, né? Ela é o alicerce para todas as outras mensagens, porque eu vou falar evangelho, e evangelho é uma ideia, uma palavra que a gente vai tirar da Bíblia, né? Das boas notícias a respeito de Jesus, e hoje a gente vai falar justamente sobre isso, da história bíblica a respeito do que é o evangelho. E a história bíblica, queridos, ela começa nos apresentando Deus, né? Como que esse ser espiritual cria um mundo cheio de cores, cheio de vida, cheio de beleza, cheio de ordem, né? Isso é ilustrado para a gente na imagem de um jardim. E como que Deus criou tudo e tudo era muito bom, né? Deus também cria a humanidade para que a humanidade, sendo a sua imagem e semelhança, governasse sobre toda essa sua criação como bons administradores. Eles deveriam cuidar da criação, eles deveriam criar mais ordem, criar mais beleza, né? Cultivar toda aquela criação, desenvolver tudo que Deus havia criado e que era muito bom, né? E essa humanidade foi criada, né? A humanidade foi criada para amar a Deus, né? E por essa razão amar e servir uns aos outros nesse processo. E para isso acontecer, Deus deu à humanidade uma escolha, né? Fazer isso, cumprir essa tarefa de governar em nome de Deus, amar a Deus, amar uns aos outros, cuidar,
nutrir, desenvolver toda a criação, confiando no caráter de Deus para que Deus os ensinasse o que era bom e o que era mal. Ou eles poderiam definir o que era bom e o que era mal por si mesmo, sem a presença de Deus. Mas Deus alerta eles de que isso resultaria num rompimento do relacionamento entre Deus e eles. E aí, infelizmente, seduzidos por uma criatura misteriosa, a humanidade se rebela contra Deus e escolhe definir bem e mal por si só. E eles então são expulsos da presença de Deus e passam a viver no mundo que Deus havia criado, definindo por si só o que era bom e o que era mal. E a Bíblia vai contar pra gente, nos capítulos 4 a 11 do livro de Gênesis, como que a humanidade se torna depois de tomar essa decisão. O coração deles se torna algo que não deveria ser, porque eles se rebelam contra Deus, eles não conseguem mais amá-lo como deveriam, e por isso não conseguem se respeitar mais como seres humanos. A gente vê uma série de histórias que contam pra gente como que a humanidade se tornou violenta, egoísta, opressora, deixando de ser o que Deus havia criado eles para ser. A criação agora não é mais desenvolvida, mas ela é explorada pela humanidade, né? E o outro é uma ameaça a mim, é uma ameaça ao meu poder de definir o que é bom e o que é mal, né? E não alguém a quem eu devo amar e servir. E tudo isso culmina com uma civilização inteira chamada Babel ou Babilônia, né? Que decide ser eles mesmos os próprios redentores da sua existência, né? Construindo uma cidade e uma torre que unisse a terra e os céus. E aí Deus então frustra essa tentativa humana, né? Confundindo as línguas ali da humanidade, espalhando eles pela terra. Mas Deus é bom, e o seu caráter é digno de confiança, né? E ele ama tudo que ele criou. Então, por essa razão, ele se move na direção da humanidade e ele busca a humanidade e promete fazer com que as coisas voltem a ser o que ele criou para ser desde o início, né? Ele mostra de que ele vai trabalhar para que as coisas voltem a ser o que deveriam ser. E a primeira vez que a gente vê isso e Deus deixa isso mais claro para nós, está lá no Gênesis 12, versículos 1 a 3, quando Deus escolhe um homem que foi espalhado da Babilônia, né, chamado Abraão, e promete a esse homem uma descendência, né? Abraão já era velho, já era até impotente, mas Deus promete a ele uma enorme descendência e diz que através da família dele, Deus iria fazer com que as suas bênçãos chegassem a todas as famílias da terra. E Abraão acredita que Deus é capaz de cumprir essa promessa e dar a ele o que ele havia prometido. E aí é por isso que a Bíblia vai contar pra gente a história da família de Abraão, que é o povo de Israel, né? A gente vê essa história lá no Antigo Testamento das nossas Bíblias. E se a gente lê com bastante cuidado, a gente vai ver que ao longo de toda essa história, os descendentes do Abraão também fazem sempre a mesma escolha: definir o que é bom e o que é mal por si só, não num relacionamento de intimidade, de amor e confiança com Deus. E isso perpetua, né, esse estado de rebelião e de rebeldia contra Deus, né? E por que Deus faz isso? Por que Deus escolhe uma família e um povo, né? Porque através da história dessa família, Deus consegue mostrar para toda a humanidade o que foi que aconteceu com o nosso coração, né? E como é que Deus trabalha para consertar isso. Então, a história de Israel é uma lupa para a gente entender o que aconteceu com toda a humanidade e como que Deus está trabalhando para reverter isso aí. Ao invés de lidar com toda a humanidade, Deus lida com um povo, né, para que a gente consiga entender, através da história desse povo, o que aconteceu com a gente e quem ele é, né? Essa é a grande motivação de Deus ao escolher esse homem e a sua família. E aí, em certo momento da história, Deus faz um pacto com esse povo, né? Deus faz uma aliança com esse povo. Ele vem habitar no meio deles, né? Como Deus pessoal, e aí o Klaus falou isso semana passada, né? De como Deus é pessoal e busca um relacionamento com os seres humanos que ele criou. E ele dá a eles, ao povo de Israel, leis e mandamentos morais, sociais, sanitários, administrativos,
e cerimoniais, de maneira que se eles obedecessem a todas essas leis, todos esses mandamentos, eles poderiam viver perto da presença de Deus sem ser consumidos por ela. Lembra que Deus falou que o relacionamento seria rompido se eles decidissem fazer isso por si só. Mas Deus se move na direção deles e fala, olha, eu vou fazer um pacto e eu vou ensinar vocês como que a minha presença pode estar entre vocês sem consumir vocês. Então vocês obedecem essas leis e esses mandamentos, porque se vocês fizerem isso, as outras nações do mundo que moram ao redor de vocês vão ver como que é viver debaixo do meu governo amoroso. E assim elas vão querer vir até mim para que eu os receba de volta como era para ser desde o início. Mas, infelizmente, eles são incapazes de fazer isso. As leis que Deus deu para Israel, elas eram boas, mas ela não era capaz de fazer algo profundo e significativo na vida deles. A lei não era capaz de transformar o coração deles. Então, presta atenção, nem Deus falando faça isso, faça aquilo. Então, obedecer a lei dessa maneira não é capaz de transformar o nosso coração. E assim eles repetem a mesma história de rebelião contra Deus, definindo o que é bom e mal por si só. Mas Deus não desiste das promessas que tinha feito a Abraão por causa do seu caráter, que é bom, digno de toda a nossa confiança. E através dos profetas, que eram homens que Deus chamava para ir lá falar aos reis de Israel e falar ao povo em nome dele, dizendo, olha, se vocês não cumprirem as leis, se vocês não obedecerem aos mandamentos, vocês vão sofrer um castigo por essa rebeldia. Vocês serão novamente levados para a Babilônia, mas dessa vez como escravos. Lembra, Babilônia é aquela civilização que retrata essa humanidade rebelde, egoísta, violenta e opressora. Mas Deus também falava através desses profetas que ele continuaria trabalhando para cumprir o que tinha prometido a Abraão, de abençoar todas as famílias da terra através deles. E como que Deus vai fazer isso? Como que Deus vai permitir que eles sofram esse castigo, sejam levados de volta para a Babilônia, mas continua cumprindo as suas promessas? E aí Deus vai deixar isso claro para a gente mais uma vez, quando ele promete a um rei de Israel, o rei Davi, de que um dos descendentes dele, ou seja, um homem da linhagem real de Israel, seria um homem que viria ao mundo e traria o reinado do próprio Deus sobre toda a terra. E quando isso acontecesse, o Espírito do próprio Deus viria com ele e o poder do Espírito de Deus transformaria o coração da humanidade para que eles fossem capazes de amar a Deus novamente e assim cumprir todos os mandamentos e servir e amar uns aos outros como eles deveriam fazer e ser desde o início. E aí anos se passam, e Israel sofre o castigo por sua desobediência, eles são levados como escravos para a Babilônia, e nesse ponto das nossas Bíblias o Antigo Testamento acaba, sem que o descendente de Davi, sem que o Cristo, sem que o prometido, o escolhido, viesse ao mundo. Mas a história não acaba no Antigo Testamento, a história continua para a gente no Novo Testamento e ela introduz para a gente a Jesus. Jesus aparece na história dizendo que ele é esse líder, ele é o Cristo, ele é aquele que vai trazer o reino de Deus à terra e com isso todas as bênçãos que Deus havia prometido para todas as famílias da terra. Jesus foi confrontado por aquela criatura misteriosa que seduziu a humanidade e resistiu ao seu poder. Ele não quis definir bom e mal por si mesmo, mas ele confiou o tempo todo no caráter e na bondade de Deus. Ele passa a anunciar que Deus estava reinando de novo através da pessoa dele, que o governo pessoal de Deus estava de novo ali presente no mundo. Ele ensinava as pessoas a respeito do que Deus definia como bem, o que é mal. Ele ensinava que o poder real não era conquistado pela violência, mas era atingido quando se servia ao outro. Esse é o verdadeiro poder. Jesus dizia que as pessoas que amavam os pobres, que lutavam por igualdade, que amavam seus inimigos, esse era o tipo de pessoa que seriam aqueles que governariam
o novo mundo que ele estava trazendo junto com o reinado de Deus. E aí, nesse ponto da história, é que a gente vê a sua face mais controversa, né? Porque Jesus diz que ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus se fazendo humano, sendo para Israel e para o restante da humanidade o que nenhum de nós conseguiria ser por nossa conta ou por nossa força de vontade, né? Ele é obediente a Deus, ele não cede à tentação de definir bem e mal por si só. Ele é obediente a Deus, ele confia no caráter de Deus a tal ponto de entregar a própria vida em nosso favor. Porque ele veio para sofrer as consequências dos nossos erros, da nossa maldade, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa inveja, do nosso ciúme. Né? E o seu amor sacrificial pela humanidade provou-se ser realmente um poder muito maior do que todo mal, um poder muito maior do que a própria morte. Porque depois de 3 dias, Jesus ressuscita. E isso para nós é uma ótima notícia, é uma excelente notícia. Por isso que o Evangelho é uma boa notícia. Porque Jesus vem pagar os erros, pagar pela maldade de toda a humanidade, e o seu ato de amor em autossacrifício é um poder muito maior do que a própria morte. Porque ele volta dos mortos ao 3º dia, continua caminhando com os seus discípulos e envia ao mundo o Espírito do próprio Deus sobre todo aquele que desiste de viver esse velho estilo de vida, né? De definir bem e mal fora de um relacionamento pessoal e de intimidade com Deus. E agora, uma segunda escolha é apresentada à humanidade, né? Ser humano da forma antiga, escolhendo o que é bem e o que é mal por conta própria, ou ser humano de uma nova forma, como Jesus nos ensina, crendo nele, crendo em quem ele é, sendo Deus pagando pelos nossos erros e pecados na cruz. Jesus, ele assume o seu reinado sobre toda a humanidade quando ele morre na cruz, e por isso que é uma controvérsia muito grande, né? E parece um paradoxo, mas é justamente para provar que o verdadeiro poder não está na opressão, não está na conquista, não está na força, mas sim no amor e no autossacrifício. E aí a gente pode e tem a oportunidade de escolher o que é bem e mal, como Jesus nos ensinou, crendo nele, confiando nele e recebendo em nós mesmos o próprio poder de Deus para que o nosso coração seja transformado, né? Assim como nós somos aceitos, amados e perdoados por Deus através do que Jesus fez, esse é o único poder que é capaz de nos transformar em pessoas capazes de amar a Deus e, dessa maneira, amar, perdoar e servir aos outros em retorno, né? Nós podemos novamente amar a Deus acima de todas as coisas e amar uns aos outros como nós fomos feitos para ser. E aí a história bíblica continua e o movimento que Jesus inicia ali com os seus discípulos rapidamente se espalha pelo mundo, né, formando novas comunidades de pessoas que sim, desejam abrir mão desse antigo estilo de vida e querem seguir o estilo de vida de Jesus, né? Eles começam a enfrentar sérios problemas, os líderes religiosos perseguem, matam, as pessoas de fora da comunidade viam seu poder ali ameaçado, né, principalmente os líderes religiosos. Pessoas dentro da própria comunidade começam a ser influenciadas por aquela criatura misteriosa que confunde, atrapalha a convivência dessas pessoas em comunidade. E aí os líderes do movimento que Jesus começou escrevem cartas para confrontar, corrigir e ajudar essas comunidades a permanecerem fiéis ao estilo de vida que Jesus havia ensinado. E isso é basicamente o que a gente vê no Novo Testamento, né? Porque essas comunidades estão sendo encorajadas a manter-se esperançosas no dia em que Jesus vai retornar e transformar em definitivo todas as coisas. Jesus, sendo um homem, ele poderia estar somente num lugar, num momento de tempo, né? Ele só poderia estar num lugar num determinado momento.
mas ele vai para junto de Deus e envia o Espírito Santo, e assim a presença dele pode estar em todos os lugares do mundo, pode estar realmente nos nossos corações, fazendo com que o poder de Deus para nos mudar realmente aconteça e transformando toda a nossa existência. E aí ele vai voltar, ele prometeu que um dia ele vai voltar, e aí a Bíblia aponta para um futuro, né? Nesse dia onde ele vai voltar e todas as coisas que estão erradas no mundo vão ser consertadas, e aí sim a gente não vai ter mais opressão, diferenças, guerras, catástrofes, pandemias, enfim. O mal vai ser definitivamente erradicado do mundo. Terra e céu vão ser novamente unificados do jeito que era para ser lá no início, né? E a humanidade vai poder administrar, governar o mundo juntos com Deus, através do amor, através do poder de Deus, para todo sempre, como era para ser desde o início. Então, essa é a grande história do Evangelho bíblica. É isso que o Evangelho significa. Essas são as boas notícias do Evangelho a respeito de Jesus entrando na nossa história, dando a sua própria vida para mudar a nossa história, né? E ela é a única coisa capaz de verdadeiramente transformar o nosso coração e fazer com que essas mudanças que aconteçam sejam reais, né? E é assim que nós somos salvos, né? Salvação não é livrar a minha alma do inferno. Não, salvação não é isso. Salvação é um processo através do qual uma pessoa que crê na vida, na mensagem, na morte e na ressurreição de Jesus, essa pessoa é resgatada do domínio do pecado, que é esse estado de separação com Deus. Isso é feito através do perdão que Deus nos oferece, para que a gente possa viver agora a nossa vida em profunda conexão e interação e intimidade com Deus, que é o nosso Criador. É dessa forma que nós somos salvos de uma vida sem sentido, de uma vida sem propósito, de uma vida onde a gente começa a buscar sentido, identidade nas coisas criadas, uma vida onde a gente começa a querer achar que a perda de alguém, a pandemia, a guerra, a ciência vai nos fazer melhores. É dessa vida que Jesus nos salva. E a grande pergunta que eu te faço para a gente encerrar é: você deseja essas mudanças na sua vida? Jesus é o único caminho para que elas de fato aconteçam. É através da sua vida, da sua mensagem, da morte e da sua ressurreição, que faz com que o próprio Espírito dele, o Espírito de Deus, venha habitar em nós e transforme o nosso coração para que a gente seja, de novo, humanos capazes de amar a Deus acima de todas as coisas. E isso se desdobra na maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, porque o outro agora passa a ser alvo do meu amor e do meu serviço. Você deseja essas mudanças para a sua vida, querido? Abandone o seu velho estilo de vida, onde você define o que é bom, o que é mal, onde você define o que é certo e o que é errado, e confie no que Jesus fez naquela cruz por você. Busque essa conexão pessoal e íntima com Deus, o nosso Criador. E aí nas próximas mensagens a gente vai trabalhar mais essa ideia de como é que isso pode acontecer. Até lá, que Deus te abençoe e que você consiga sentir a presença desse Deus bom, maravilhoso, justo, que a gente pode confiar, abençoando você e chamando você para esse novo estilo de vida. Amém?
participar. Sua obra eu vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pai, obrigado mais uma vez pela nossa vida, obrigado por essa mensagem maravilhosa que a gente pode encontrar quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê as Escrituras. Como que o Senhor escolheu se mostrar ou se fazer conhecido a nós de uma maneira tão bela.
Nós queremos te agradecer por isso, agradecer pela tua disposição de se manter realmente fiel às suas promessas, por fazer com que as coisas realmente voltassem a ser como eram para ser desde lá do início. E a gente quer, Deus, a gente quer muita ajuda pelo poder do teu Espírito, a realmente abandonar o velho estilo de vida e viver esse novo estilo de vida, o novo estilo de vida de Jesus, não só para nós mesmos, não só para desfrutar dos prazeres de estar de novo num relacionamento de intimidade com o Senhor, mas para que também o mundo creia em quem o Senhor é, para que o mundo saiba quão bom, quão maravilhoso, quão fantástico o Senhor é, e para que o mundo creia que o Senhor enviou Jesus para nos reconciliar com o Senhor, e que a nossa vida possa ser realmente um testemunho vivo dessa verdade. Isso acontece através dessa transformação que o Senhor faz, o Teu Espírito faz, que o Evangelho faz em nossos corações. E a nossa oração é para que o Senhor nos transforme cada vez mais parecido com o nosso grande irmão mais velho, Jesus, para que o mundo creia e para que o mundo o adore e reconheça quão bom, quão maravilhoso o Senhor é, Jesus é, o Espírito Santo é. Essa é a nossa oração, com toda a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o amor desse Deus maravilhoso, a graça do Filho Jesus, que deu a vida por nós, e a presença deles através do Espírito Santo estejam com todos vocês, toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Uma boa semana, queridos. Lembrando que tome o seu cafezinho, tome o seu biscoitinho e lembre de pegar o telefone, ligar para alguém da nossa comunidade, perguntar como é que tá, se está precisando de alguma coisa. O Gui está organizando uma campanha de doação para a gente ajudar um garoto que sofreu um acidente de bicicleta e precisa de algumas coisas para poder ter alta do hospital. Fique atento lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não faz parte e quiser fazer, pode mandar uma mensagem pessoal para mim, procura o Thales. A gente dá um jeito de colocar você lá, mas vamos nos mobilizar para conseguir ajudar o Zion, né? Quem trouxe isso para a gente, ao nosso conhecimento, foi a Cris. Então, Cris, Gui, obrigado pelas informações, obrigado por toda a mobilização, obrigado a todo mundo que está ajudando. Vamos trabalhar aí para poder abençoar esse garoto, tá? E boa semana. Semana que vem a gente se encontra com nossa segunda mensagem. Até lá!